Seja bem-vindo, se inscreva no canal por gentileza. Esse é o resumo da sua novela Terra Prometida, capítulo de quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024. Setu fala que está satisfeito com Tobias, embora tenha ficado ressabiado do que ele fez. Boan se surpreende e diz que parece que ele se corrigiu de verdade. Ruth entra na conversa e diz que em pensar que há poucos dias ele foi punido e condenado. Ela fala que todos têm o direito da segunda chance, pois todos erram. Sama diz que ela está certa, mas que ela deixa os homens conversar. Ela diz que indelicadeza dela e oferece chá ou leite para a visita. Boan diz que Setu é de casa e se ele quisesse alguma coisa, ele tinha pedido. Setu fica incomodado e se despede e vai embora. Boan diz que vai se deitar e Ruth diz que fez um escalda-pés para ele no seu quarto. Boan agradece e pede que ela leve até o quarto dele que ele vai dormir com Sama. Ruth pergunta de novo, ele pergunta se tem algum problema, ela diz que não. Ele sai com Sama e Ruth fica de cara feia. Najara vai até Yusuf e conta que Melina beijou e se envolveu profundamente com Iru. Ele fica enfurecido e diz que já estava sentindo pena dela. Ele a chama de maldita e diz que ela vai saber qual é o seu lugar. Assim vai. Josué para as buscas por Otiniel, pois está muito escuro, e fala para Kenaz começar as buscas pela manhã cedo. Kenaz diz que não descansa enquanto não encontrar Otiniel. Espera que esteja com vida, pois se não estiver, não importa o tamanho daquele gigante, ele há de tombar. Jéssica diz que já sabe como acabar com a reputação daquela meretriz. Ela não se entregou por bem, vai se entregar por mal. Melquias diz que desse jeito não vai acabar com a reputação dela, e sim dele. Ele vai ser o agressor e ela a própria vítima. E Jéssica diz que tem um plano genial e pede que discute. Aruna conversa com Raabe. Ela diz que teve que se moldar para se tornar a mulher que Josué precisa ter ao seu lado, mas que é uma mudança diária. E pergunta se Raabe tem alguém no coração. Ela diz, é impressão minha ou tem mais alguma coisa além de amizade entre vocês dois? Ela diz que desde o primeiro dia que conheceu Salmão, sentiu alguma coisa que nunca sentiu antes. Ruth fala para Inês que ela não sabe o que ela está passando. Pensou que estava pronta para ser segunda esposa, mas não é bem assim. Inês diz que desde o início ela sabia que ia ter dificuldades e desafios. Ela diz que se casou com um homem que ama, mas ele só tem olhos para Sama e que ela quer se aproximar e agradá-lo, mas sente que o incomoda. Inês diz que ela está sendo insegura e quer chamar a atenção do marido, mas a atenção não se chama, se conquista. Raniel não acha sandália para ir trabalhar. Maki diz que ele precisa trazer Tirda de volta e ele concorda, diz que precisa de Tirda para cuidar deles. Mas Tirda só volta se ele tomar banho. Maki diz para ele tomar um banho logo, pois esse cheiro já está sufocando todos. Ele diz que não aceita pressão nem de filho nem de mulher e só vai tomar banho quando ele mesmo não suportar mais o cheiro dele. Melquias e Jéssica observam Raabe lavando roupa com Aruna e esperam Aruna sair para que ele possa atacá-la. Aruna se despede de Raabe, sai e deixa cair uma peça de roupa. Jéssica diz que finalmente... E Melquias diz que agora que ele se aproxima de Raabe, ela pergunta o que ele quer e diz que não tem nada para conversar com ele. Ele diz que não quer conversar, pois com uma prostituta não tem conversa. Ele puxa a espada e agarra Raabe, enquanto Jéssica se aproxima e põe um saco de ouro no cesto de Raabe. Aruna percebe que deixou cair a túnica e volta, enquanto Melquias grita e diz que ela vai se deitar com ele de graça, e ela diz que não se deita com ele e ele dá um tapa em Raabe. Aruna chega e manda ele soltar Raabe imediatamente. Ele diz que não é o que Aruna está pensando. Aruna diz que vai contar tudo para Josué. E ele vai embora. Aruna abraça Raabe. Eleazar circuncida Tobias. E Leia pergunta como ele se sente. Ele fala que está melhor do que nunca e honrado por se sentir um hebreu de verdade. Samara diz que ele está aprendendo muito. Eles estão mais próximos do que nunca. Todos saem e os dois começam a rir.
Tobias pergunta como se saiu. Ela disse que muito bem, que todos acreditaram em cada palavra. Até Shai e Zaqueu vão acreditar no novo Tobias. Ele diz até receber o golpe final e o melhor, sem saber de onde vem. Haruna acompanha Rabi até em casa e diz para Milá que Melquias tentou atacar Raabe. Raabe, desesperada, diz que se não fosse Haruna, ele teria conseguido tudo e chora dizendo que ele vai voltar. Haruna diz que vai contar para Josué agora e ele vai ser castigado e nunca mais isso vai acontecer. E se retira. Chorando, Raabe pergunta a sua mãe: será que nunca as vão deixar em paz? Será que nunca vão deixá-la viver sua própria vida? Acã vai até o palácio para falar com o general e é levado por um soldado até a hospedaria de Zaira para esperá-lo. Urias, que trabalha lá, vê Acã e fica apavorado. Ele cobre seu rosto com uma bandeja e sai correndo para a casa de Tileia. Tileia pergunta se ele tem certeza que é hebreu. Ele fala que não é qualquer hebreu. Ele é violento e perigoso e agora está vendendo o segredo de Israel. E isso põe a vida de sua família em risco e ele tem que fazer alguma coisa. Calu diz que conhece uma entrada para o palácio e diz que vai com Urias para descobrir qual informação Acã veio vender para o general. Na caverna, Talmal conversa com Otiniel. Ele diz que vive sozinho e não é bem-vindo no seu povo, pois ele não quer mais matar ninguém justamente. E que o único problema é a solidão. Não tem com quem conversar e nem tem amigos. E pergunta se pode considerar Otiniel seu amigo. Otiniel diz claro que sim. Pedael e os saltimbancos se apresentam na sala do trono. Durgal se encanta com Adélia cantando. O soldado fala ao ouvido de Yusuf e ele se retira. O general encontra com Acã no corredor, que logo diz a informação. Ele fala que tem espias hebreus disfarçados de artistas. Yusuf dá um saco de ouro para ele e diz que quando ele tiver informação pode trazer para ele. Quanto aos artistas, não sairão vivos de Ai. Acã diz que ele faça como ele quiser. Urias e Calu estão ouvindo tudo. E Calu pergunta se ele sabe quais são os hebreus que ele delatou. Ele diz que não, mas estão correndo perigos. Calu diz que o Deus de Israel estão com eles. E eles também. Haruna chega na tenda de reuniões e diz que Melquias tentou agarrar Raabe. Josué diz que isso é muito grave. Indignado, Salmo chuta o chão e diz que vai atrás do desgraçado e ele vai pagar pelo que fez. Melquias entra e diz: estão procurando por mim? Eu estou aqui. Salmão pula na mesa para pular no pescoço dele e é contido por Josué. Melquias diz que a história não é essa. Ele comprou os serviços da prostituta e estava tomando o que é dele. Salmo fica revoltado e diz que ela não faz mais esse tipo de coisa desde que conheceu o Deus de Israel. Melquias diz que ele tem interesse em Raabe desde Jericó. Josué pede calma e diz que a verdade há de aparecer. Caleb diz que ele está acusando Raabe de um crime grave. Se for verdade, ele é cúmplice. E Josué diz que ele errou em comprar esse tipo de serviço. Que é mais de e os guerreiros cheiam a caverna. Eles se organizam para atacar os gigantes todos de uma vez só. Otiniel pede que não façam isso e entra na frente do gigante e diz que ele é de paz. Kenai diz que o filho está delirando e pede que ele saia da frente. Sheba empurra Otiniel para atacar o gigante, que pede que o deixe em paz. Otiniel diz para o pai que se não fosse Temal, ele teria morrido. O gigante sai empurrando todo mundo e Otiniel grita: fuja, Temal, fuja! Que nos ataque!